Vamos galerinha, retornamos. Retornamos com disciplina nova. Início de um novo módulo, meus queridos. Olha só o conteúdo da nossa disciplina nova aí, focada em quê? Em técnicas, em práticas. O que você pode colocar em prática dentro do ambiente de secretariado, olha aí. E hoje, você como agente, gente, como agente de mudança em secretariado. Brinca com a performance agora dos meus técnicos em secretariado. Queridos, hoje nós vamos dar início a uma disciplina onde vocês vão ter, primeiro, uma noção de ferramentas e instrumentos a utilizar dentro do ambiente de trabalho, fazendo até um link com a disciplina anterior que a gente fez agora, não é? Que a gente ministrou junto com vocês aí, sobre o projeto, falar um pouquinho sobre como você atua nesse mercado, no mercado tão exigente e competitivo que está hoje, tá? Vamos lá? Vamos que vamos. Então, veja, primeiro, objetivo nosso, fazer com que você entenda, vocês, meus queridos que estão aí em Riacho Frio, em Padre Marcos, em Oeiras, em Isaías Coelho, em Fartura do Piauí, Domingos Mourão, de Seu Arco Verde, em Coronel José Dias, em Colônia do Gurgueia, em Cabeceiras, em Betânia do Piauí, em Beneditinos, Belém do Piauí, para fazer com que vocês todos que estão aí, meus queridos, possam se preparar mais, na teoria e na prática. O objetivo é conceituar mesmo, viu? O objetivo é conceituar mesmo, é você saber e entender um pouquinho mais sobre essas práticas e saber o que é que pode acontecer em relação ao que você pode melhorar sua performance. Então entenda como você pode ampliar a sua capacidade através de que esse roteirozinho que vocês fizeram agora, ó aí, passando por mudanças, por análises pessoais, com grandes instrumentos, ou seja, meus queridos, entendam o quanto é importante você, como técnico em secretariado, sabendo como é que vocês podem melhorar a performance de vocês. Hoje o técnico secretariado é muito mais moderno. Muito mais moderno. Ele não tem mais, gente, vou falar para vocês, ó, não tem mais habilidades de qualidade. É só para entrar. Você vai ter que desenvolver habilidades de excelência para se manter no mercado e para se destacar no mercado, prof. E para se destacar no mercado, prof, ó, de alta performance, para se destacar no mercado. Eita, professor, não é, você vai tirar do seu vocabulário só qualidade, hein? Se você quisesse ficar só com qualidade, tudo bem, não tem problema, né? Porém, no entanto, veja que a qualidade é para entrar no mercado, a excelência é para se manter e alta performance é para quê? Para se destacar, desenvolver competências que você tem de diferencial em relação a outras pessoas. Então, a tua performance é bem diferente de que há 20, 30 anos atrás. Você mesmo já está participando de um processo de mediação tecnológica. Você vai ter que ter essa disciplina que a alta performance tem. Então, o secretário moderno e tem que ter alta performance, alto rendimento. No entanto, contudo, entenda que a proatividade, o ser proativo vai ser o diferencial. Comportamentalmente, o que significa isso, professor? Aí você olha para mim aqui, meu querido diretor, presta atenção, você está vendo aí o perfil do profissional, né? Com proatividade, com boa comunicação. Então entenda, não é mais iniciativa, é você ser proativo. Qual é a diferença, teacher? A diferença é o seguinte, vamos supor, você está dentro da sala e você vê a fumaça de um ar-condicionado começando a sair bem pouquinho, assim, quase imperceptível, mas você percebe, certo? Aí o que acontece? Você vai percebendo e não fala com ninguém, deixa lá acontecer, e aquela fumaça aumenta, pega fogo, e você tem que sair da sala o mais rápido possível. Quando estava pegando fogo, você diz, alguém recebe uma informação, e você recebe a informação de que é o seguinte, pega água para poder apagar o fogo. Opa, aí você foi lá, foi provocado e teve a iniciativa para poder pegar água para apagar o fogo. Quando você é proativo, você já vê
um curto-circuito lá no ar-condicionado e você automaticamente já se levanta, tem uma proatividade. Por que é proatividade? Em prol da atividade. Você vai antever. Pode ser até que não pegue fogo, mas você vai antever aquele problema. Você vai se antecipar em prol da atividade. Isso quer dizer o quê? Mais do que iniciativa. Iniciativa você precisa ser provocado. E, na verdade, proativo é em prol da atividade. Você está antecipando a atividade. Então, professor, quer dizer que hoje o secretário moderno, com as suas técnicas e práticas, ele tem que ser proativo, não ter mais iniciativa. Exatamente. Tá claro, né? Tá claro. Se não tiver claro, fala com o tio. Fala com o tio Loyola que a gente repete e coloca para você de novo. Retornando para o perfil do profissional. Postura ética como se fosse parte do seu DNA, meus queridos. Parte do seu DNA. Não é mais para se discutir nem sobre isso, porque profissional ético no mercado não tem mais vaga. Assim como, por exemplo, o que não é organizado, ou seja, se ele não tem um plano de organização, se ele não tem um plano de reestabelecimento dessas condições, o que acontece com isso? Automaticamente ele fica extremamente colocado à margem do mercado, ele fica marginalizado. Ou seja, o que eu coloco para vocês é que lá atrás o secretário, ele colocava e auxiliava os diretores, os grandes reis e etc e tal, contribuía junto com as escritas lá, com os escribas. Ele tinha um secretário que acompanhava, né? Então, historicamente, é uma profissão muito antiga, gente, e muito digna. E nenhuma organização, ela vai estabelecer uma conexão que seja totalmente independente do secretariado. Opa, meu querido e minha querida, é isso mesmo. Saiba que você tem uma conexão com a origem lá atrás. A gente tem o quê? A perspectiva de que hoje diminuiu muito essa perspectiva de que o secretário só secretaria, ou seja, um secretariado, ele é feito de muitas atividades. Hoje ele é multifuncional. Então, o fator multifuncional é o diferencial hoje. Isso caracteriza, professor, desvio de função? Não. Porque quanto mais você souber, mais você vai contribuir e você pode ter uma acessão dentro da organização. Então, veja por esta situação. Quando você parte para a questão da estrutura específica, como surgiu, é claro, a imagenzinha está meio turva, mas o que acontece aqui é que eu tenho dentro do mercado toda uma estrutura que prepara aquela idade antiga, onde eu falei dos escribas, que se chega até alguns outros questionamentos. Por exemplo, eu, como profissional de secretariado, tenho que fazer parte de um processo de quebra de mudança. Quebra de mudanças para preparar para uma quebra de medos. Então, a quebra de mudanças é das crenças em relação às mudanças. Como assim, professor? Você vai ter que mapear quais são as crenças limitantes e preconceituosas que você tem, meu querido. Porque são elas que vão fazer com que você possa ser encaminhado, ou seja, crenças limitantes que possam ser encaminhado para o mercado de trabalho. Então, professor, reforçando sempre aquilo que você diz, limitantes, essas limitantes limitando você. O medo do futuro faz com que você se prepare para o presente? Sim. A evolução, ela vai ter que acompanhar todas as gerações, meus queridos. Então, veja, do secretariado, na época dos baby boomers, pessoas que têm mais de 65 anos, para vocês, que é Z, não é mais Y, então vocês, da geração Z, que nasceu depois dos 20, depois dos anos 2000, né? Depois desse século 20, nós estamos no século 21. Então, vocês vão ter que lidar com gerações de todas as épocas e saber que cada uma tem o seu valor.
Não esqueça disso. Cada uma tem o seu valor. E é isso que vocês podem ser, agentes de mudança, mostrando que valorizam o capital humano dos seniors, dos masters, mas sempre também nós teremos que ter a adaptação a situações de estilos diferentes, metodologias diferentes, sistemas operacionais diferentes e novas regras, novas implantações, adequações de novos regimes. Estes regimes, meus queridos, estão ligados à construção das culturas organizacionais. Ou seja, você fazendo parte, sendo um novo proprietário, um acionista, por exemplo, você pode se tornar, quem sabe, agora, até ter participação da empresa. As novas culturas, elas trazem essa percepção. E você sendo o principal ativo deste processo de mudança contínua. Você vai ter resistência? Vai ocorrer. Resistência. Ser resistente à mudança? Sim. E aí eu vou colocar para você. Lembra disso, falando em resistente. Olha só, na linha do tempo, os que resistiram a não se adaptar a essas expectativas de ações do secretariado ficaram para trás. Então, lá atrás, década de 30 para 40, Segunda Guerra Mundial, a necessidade da mão de obra feminina era visível por causa do quê? Da guerra. O papel da secretária era apenas anotar recado e atender telefone. Década de 30 para 40. Quando a gente avança no papel nessa linha do tempo para 1969, onde foi instituído o dia, né, do secretário, da secretária, emblemático aí, e ela começou a utilizar a máquina de escrever, datilografia, o conteúdo programático já de começar a se estudar, por exemplo, dentro deste avanço, olha só, 49, 59, 69, 30 anos depois, por exemplo, aqui no Brasil, a Universidade Federal da Bahia já trabalhava e desenvolvia essas técnicas voltadas para o secretariado, por exemplo, no Brasil. Aí você tem em 1977, o dia do secretário sendo estipulado. Assim como há um avanço enorme na década de 80, onde você já sai de um mapeamento apenas da lei de oferta e procura e entra na era da organização e burocratização da profissão de vocês. Já começa por aí. Aí eu tenho a ampliação do Código de Ética, onde já é estabelecido, nos anos de 80, né? Anos 1983, e já entra com a primeira lei aí, estabelecendo o quê? Pelo presidente José Sarney, que foi sancionada por ele, a profissão de secretariado, em 1985. A Lei 7.377/85, que traz toda essa perspectiva para se refletir acerca do quê? Anos depois, 2 anos depois, a automação dos escritórios, porque entra aí a perspectiva dos primeiros computadores domésticos, entra as organizações investindo em grandes computadores e o secretariado atrelado a esta mudança. Ou seja que o agente de mudança, ele continua. A gente tem a inserção nos anos 90 do Windows 95, em 1995, onde a lei trabalha a perspectiva de distinguir que o secretariado, ele é complementado pelo quê? Pela criação da datilografia, que é computadorizada, ou seja, ela prepara, a datilografia preparou muita gente para a digitação. Então, quem era um bom datilógrafo passou a ser um bom digitador. A lei que distingue a escolaridade em nível superior, a escolaridade técnica e essa complexidade, ela vem nessa perspectiva, em termos de lei, em 1996, na década de 90. Olha o histórico que tem, mas sempre mudando, sempre aperfeiçoando. A Lei 9.261/96, ela traz isso, ela respalda o projeto de lei que foi criado, né, pela Federação dos Secretários, por exemplo, e com o apoio de alguns deputados, especificamente, para o quê? Para consolidar uma lei que ratifica a profissão em 2013.
há 11 anos atrás, a Lei 6.455/13. Olha só que maravilha. Claro que 2 anos depois, o mercado entra em crise, e este mercado entrando em colapso, os profissionais começam a desenvolver outras habilidades, e este novo cenário, ele é construído até pouquinho tempo antes da pandemia, com o quê? Com esta era de que o técnico em secretariado, o profissional que está nessa área, tem que buscar mais conhecimento, tem que buscar mais inovação, criatividade, para poder ter novas práticas, antenado principalmente com esse contexto das novas habilidades, porque a globalização, meus queridos, ela só vai aumentar. Lembra disso, ela só vai aumentar. Então, quanto mais você está adaptado às situações que começaram lá nos anos 90, mais você entra num contexto onde você vai estar também investindo no capital intelectual, no seu conhecimento e, consequentemente, ter pouca repercussão em cima da economia. Agora, veja, olha só esse diagrama que eu coloco para vocês aqui, meus queridos, nos ambientes corporativos e políticos, principalmente. Veja que o secretariado executivo, ele pode ir para as duas vertentes, quer seja privada, quer seja pública, e servir como o suporte, como assessoria, mas trabalhar principalmente neste diagrama corporativo e político. A função de secretarial, o secretarial, ele tem as questões administrativas, então eu tenho que entender sobre gestão. Porque eu falo da alta administração, eu falo sobre esses processos administrativos, eu falo sobre a personalidade, isso mostra o aprofundamento comportamental que o técnico em secretariado tem que ter. O universo político já entra com também personalidade, porém com a subordinação, mas com as relações políticas que entra e a inteligência interpessoal. Então, os dois universos, o político e o corporativo, eles estão alinhados e eu posso ter uma profissão sendo exercida nos dois âmbitos, privado e particular. Mais um fator importante. Um fator muito importante é que nesta evolução histórica, nos últimos 7 anos, a participação dos investidores voltados para a internacionalização do Brasil foi grande demais. Isso mostra que o quê? Que a globalização ela está entrando cada vez mais na vida de todas as profissões e os conceitos de mudanças eles vão ser uma verdade contínua. Ou seja, você vê que o profissional de secretariado passou por essa mudança, até chegar aí a partir dos anos 2000. Mas olha só o que é bom ressaltar. Lá na década de 60 e 50, a datilografia, principal ferramenta física. Você não tinha nenhuma análise comportamental aqui, tá? Era apenas técnica. O atendimento do telefone também. A organização das agendas dos executivos do mesmo jeito. Os cursos técnicos, até mesmo de taquigrafia, eram feitos de arquivamento de português comercial. Você não vê a cobrança nessas 2 décadas de ser bilíngue ou ser trilíngue. Já em 70, você já vê um reforço na questão da imagem, da etiqueta, de como se comportar num jantar, de como se comportar no almoço, de como trabalhar isso com os colaboradores da empresa e a maquiagem com técnicas secretariais também de uma forma criativa, porém sabendo se comunicar melhor. Então a perspectiva linguística já chega como um máximo de estrutura. Só que quanto mais eu leio, eu falo melhor, então se investiu mais em conhecimento teórico para se melhorar a prática. Já na década de 80, o enfoque é o quê? Nas técnicas administrativas, onde eu vou buscar treinamento, porque eu vou estar junto com executivos e com equipes. Ou seja, já começa a dar um outro contexto, vai fazer parte não só mais isolada apenas do setor de secretaria, mas em comum acordo com outras unidades estratégicas de negócio, meus queridos. Isso preparando para o quê? Para ser cobrado nos anos 90, onde entra a qualidade, onde a ênfase é a produtividade, qualidade total chega no país, por exemplo, no Brasil, há muitos anos já estava no mundo, mas a administração participativa com
o empenho em todas as áreas. Isso mostra que o secretariado vai ter que entender da área jurídica, passando pelo marketing, entrando pela perspectiva de benefícios internos nas organizações, reforçando o quê? O endomarketing, o marketing interno, participando inclusive das políticas de construção desse marketing interno, para chegar na virada do século, no ano 2000, nessa gestão do conhecimento, onde agora, depois da pandemia, nós sabemos que a prática do conhecimento vale mais do que você ter este conhecimento. Que o capital emocional que você tem, capacidade de equilíbrio de estar ali traçando situações onde essa situação ela gera produtividade para a empresa, é o diferencial. Não se falava na década de 50 sobre empreender ou hiperqualificação aplicada dentro do secretariado, e hoje se fala. Então, o empreender dentro da sua carreira é reforçando o seguinte, para o meu querido diretor compartilhar a tela. Quando eu falo empreender dentro da carreira, é você trazer, mesmo sendo empregado, você ter o pensamento de patrão. Um dos principais estudiosos, pesquisadores, Daniel Godry, um dos grandes estudiosos desta área especificamente, que interlaça e conecta todas as profissões, ele reforça muito que você, dentro do ambiente de trabalho, você tendo a tua percepção, e mesmo sendo empregado, pensar como patrão, você já está sendo o patrão da sua vida profissional. Então perceba, não é a empresa que vai construir a sua carreira. Tá bom? Não é. É você que vai construir a tua carreira. Daí as suas atitudes, o teu comportamento, a forma que você aplica o teu conhecimento técnico dentro da empresa, certo? Daí é você empreender na tua carreira sabendo que você está construindo um nome. E que esse nome vai ser construído com o quê? Com tudo que você realizar durante a execução da atividade. Então, empreendedorismo não é só abrir uma empresa. É você empreender na sua carreira. E nesta virada de século, isso fez e foi enfatizado agora, depois da pandemia, meus queridos. A ênfase agora foi máxima. Lembra disso, tá certo? Show de bola, vamos para as cabeças. Então veja, atenção. Depois dessa reflexão, o que a gente reforça? Primeiro, mudar, gente. É uma palavrinha que vai fazer parte da vida de vocês, meus queridos que estão aí no YouTube. Renan Marques, Lia Raquel, Kleber Macedo, Marcos Antônio aí, Jerônimo, né? Turma aí que tá com a Érica Visgueira aí em Cocal, tá? Todos precisam entender que ela vai ocorrer sempre, que o impacto nas relações sempre vai ser grande. Esta capacidade de entendimento reforça o seguinte, que no histórico do secretariado, lá como era, lá atrás, acompanhado pelo Antigo Egito, pelos escribas, essas habilidades aí, elas continuam, só que elas foram adaptadas. A repercussão da profissão secretarial, ela vem evoluindo, gente, numa máxima constante, principalmente nos últimos investimentos de tentar adequar ao que está acontecendo a nível mundial. A questão internacional, ela passa por mutações que são sem precedentes. Então, existem algumas conceituações dessa transformação em secretariado. É uma transformação que ela tem, por si só, meus queridos, ela tem um impacto, como alguns autores reforçam. Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica e humana, ela gera um impacto dentro da organização. Então as pessoas estão olhando os técnicos em secretariado agora como profissionais que são extremamente importantes para manter a ordem
a disciplina dentro das organizações. Então você já vai chegar com este conceito e vai mostrar coerência com o que você tem e congruência com o que você tem, porque você vai ter que ter essa congruência dentro dos componentes organizacionais, quer dizer o quê? As normas e os procedimentos organizacionais, pessoas, trabalhos, arranjos, estruturas, tudo isso se fez dentro dessa transformação. Agora, esta imagem aqui da secretária sentadinha, ela não vai mais existir. A tendência é que haja mobilidade. Mobilidade. Então, se eu tenho mobilidade, eu tenho um profissional em mutação constante. O profissional em mutação constante, meu querido, é entender que eu vou utilizar de forma articulada um comportamento, porém, técnicas com ela, como planejamento, porém, saber executar na operação e interferindo isso tanto no interno como externo dentro da organização. A supervisão, por exemplo, da administração superior por parte da organização com relação ao secretarial, a questão secretarial, ela parte do princípio que eu vou utilizar esses 4 componentes: o comportamental, a estrutura, o tecnológico e o estratégico. Opa! Então, perceba o seguinte: você vai utilizar a inteligência, primeiro, intrapessoal no comportamento, a questão comportamental, articulação, certo? O intrapessoal é o autoconhecimento versus o quê? Versus o interpessoal. Olha só. Intra, você se conhece primeiro, para depois saber lidar com as pessoas. Essa máxima vai te dar um diferencial para suportar, meus queridos. Olha o pessoal de Padre Marcos aí, colocando aí que os alunos estão gostando, e nós estamos gostando também de vocês, meus queridos. Vocês é que são fantásticos, não é brincadeira não. Exatamente. Tamo junto, pessoal aí de Padre Marcos, tamo juntos. Então veja, por que é reforçado pelo Araújo o comportamento, a estrutura, o tecnológico e o estratégico? Pedi para o meu querido diretor aqui compartilhar a tela. Por que ele reforça isso? Ó? Profissional da mudança. Quem é esse profissional da mudança? Você. Você, quando fala a questão do comportamento, você tem que mostrar o seu comportamento de mudança constante. Você não pode, por exemplo, agendar uma reunião para as 9h30 e você chegar às 10h30. Já começa por aí. Então, o fator comportamental já mostra o exemplo, tá? Então, ser líder pelo exemplo. No fator estrutural, você respeitar a hierarquia, mas não se inibir por essa hierarquia. Isso não quer dizer que você não vai contribuir com a sua estrutura também, de modificar essa estrutura. É claro, hoje as grandes organizações respeitam o nível hierárquico, com estratégico, tático e operacional, mas elas visualizam que o foco é no operacional para escutar mais. E você vai lidar com operacional, tático e estratégico. Nessa estrutura, a tua comunicação tem que ser diferenciada em relação ao operacional, de uma forma, ao estratégico de outra e ao tático de outra. Operacional mais simples. É claro que no estratégico você vai falar de uma forma mais complexa, até mesmo porque vai ganhar mais tempo e não vai explicar tanto, teoricamente, né? Teoricamente. Então imagina aí, tá? Que eu estou colocando na teoria. O que a gente vê na prática é que muitas pessoas se diferenciam porque elas conseguem realizar situações que outros que têm muito conhecimento não fazem. Então, a prática está sendo a máxima, tecnologicamente e estrategicamente. Ou seja, quanto mais próximo eu estou da tecnologia, mais resultados lucrativos eu trago para a organização. Você, sendo um profissional de mudança, você vai trazer isso. Pensa sobre isso, certo? Retornando, intrapessoal e interpessoal. Mas olha só. E aí? Estava procurando a secretária. Era assim. Mas já encontraram. Ela estava no shopping. Isso aí, gente, é claro
que é uma anedota, né? É uma brincadeirinha, em termos de que você pode ter a percepção de que ela tem pouco tempo, ou não, ela faz até ir para o shopping, porque ela já foi produtiva demais, ou então ela faz até o trabalho do executivo. Por quê? Porque o executivo não tem tempo para fazer as atividades. Mas quando eu coloco a imagem aí, como forma de anedota, gente, eu mostro também uma crítica, que a gestão do tempo ela é importante, tá? Meus queridos que estão aí do outro ladinho aí, como Arnaldo Fontinelli aí, ó, turma de secretariado da unidade escolar de Francisco Sales Martins, Castelo do Piauí, tamo junto, meus queridos, turma sensacional, show de bola, hein? Tô com vocês, espero um dia visitar todos vocês, não só aí, mas também todos os municípios que estamos aqui. Se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo, meus queridos. Então veja, é uma provocação para que você veja que a mudança organizacional, ela está alinhada sim com o secretariado. Olha só o que a gente tem como imagem. A resistência organizacional, ela vai existir sempre, gente. Está aqui, ó, está no centro, tá? É claro que pessoas vão limitar o que você vai querer colocar como um novo padrão, ou ser o disseminador. Hoje, o secretariado, ele vai sofrer a inércia estrutural, vai sofrer o foco limitado da mudança, a inércia de algumas pessoas dentro do grupo, a ameaça externa, a especialização, a ameaça às relações de poder e as distribuições de recursos internamente. Então, hoje a resistência faz parte. Não vá achar que vai ser facilzinho, tá? Começar a desenvolver um trabalho e trazendo novas ideias e tudo mais, não. Por quê, professor? Porque hoje nós temos muitas pessoas na zona de conforto dentro das empresas, tá? Olha aí o pessoal de fartura pedindo para eu ir visitar. Eu vou, é na hora. É, tanto que aí é fartura, né, gente? Por isso que o nome é fartura, porque tudo é farto. Tudo é farto. Eu vou comer aí um carneirinho, um bodezinho, eu vou bem aí, pode ter certeza. Nós vamos marcar essa visita, fartura. Fartura do Piauí. E quem me convidar também. Até agora só quem me convidou foi fartura, né? Então, quem me convidar, eu vou. A gente pode aí marcar aí até o final do ano. Vamos ver, hein? Retornando, essas mudanças organizacionais, meus queridos, elas ocorrem. Então, você pode passar por isso também. Você pode, nós somos humanos, eu posso passar e sofrer um pouquinho com as mudanças, porque elas trazem mais ansiedade. Elas trazem mais situações onde, com o passar do tempo, você vai amadurecendo. Essas mudanças organizacionais aí, elas ocorrem e impactam no secretariado. A ameaça à especialização, por exemplo, que está aí, é do conhecimento. E quanto mais eu tiver um conhecimento específico, especializado, eu não posso deixar de ser multifuncional, mas eu tenho que ter a minha função específica. Todavia, quando eu parto para as relações estabelecidas de poder, essas ameaças, é aquela culturazinha de sabe com quem está falando? Pois é. Este fator aí, sabe com quem está falando, meus queridos? Ocorre muito entre as empresas. Você, por ser apenas um profissional de secretariado, pessoas que estão na gerência, pessoas que estão na direção, vão achar, possivelmente, que você vai saber pouco. Mas a gente sabe que função ou escolha de profissão não quer dizer nível de conhecimento. Pelo contrário, vocês vão quebrar preconceitos, porque vocês vão chegar sabendo muito sobre o que acontece nas organizações, porque a maioria dos professores que estão aqui no canal Educação, todos têm contato com o mercado e sabem o que está acontecendo dentro das empresas. Quando você entra na questão das ameaças, as distribuições, por exemplo, estabelecidas de recursos, é que em algum momento você vai participar deste gerenciamento, em relação até mesmo ao gerenciamento das informações. E esse gerenciamento das informações, muitas vezes, vai fazer com que você tenha antipatia de algumas pessoas. Mas por que, professor? Bem, porque alguns gerentes,
alguns supervisores, encarregados, diretores. Eles, meus queridos e minhas queridas, vão pedir para que você dê em sigilo. E aí as pessoas que estão com você, junto no operacional ou no tático, eles vão perguntar para você como é que tal projeto está andando, o que está acontecendo em tal situação, e você não vai poder falar. Principalmente quando se demanda recursos financeiros, recursos materiais. Esses tipos de recursos, eles vão estar sendo limitados em termos de informações. Isso vai ocorrer sempre, e a resistência organizacional também. Porque quando você fizer parte de um grupo, por exemplo, de uma força-tarefa, que vai investir, lembra bem, que vai investir na transformação contínua da organização, meus queridos, pode ter certeza, a situação vão começar a olhar para você diferente. Vão começar a olhar para você de uma forma que alguns vão compartilhar o conhecimento que você está tentando disseminar e outros não vão querer fazer isso. Outros vão querer resistir. E essa turmazinha que faz parte da resistência vai formatar este bloco de resistência organizacional às mudanças. Lembra disso. Resistência sempre vai ter dentro das empresas, inclusive por você, inclusive por nós. Todavia, o que faz uma secretária? O que a secretária faz? Qual é hoje a grande dinâmica em relação a isso? Eu pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, em relação a essa pergunta. Gente, hoje nos principais estabelecimentos comerciais, a relação do secretariado, da secretária, do secretário com os grupos de interesse, com os públicos que estão atrelados, conectados com a empresa, hoje é uma relação, eu poderia te dizer que é de amor e ódio. Sabe por quê? Porque hoje, tanto o profissional que vai abordar os técnicos em secretariado e aquele que vai ser secretário, ele tem que saber que ele vai deter de um poder, o poder da comunicação e das informações que estão conectadas em relação àquela função que ele tem. Por exemplo, hoje um profissional de secretariado, se ele não quiser que o fornecedor não consiga falar com o seu superior, ele faz isso, não é? Vai ser ético isso? Deixar para você entender esse cenário, tá? Ele vai conseguir ampliar a capacidade dele de ter mais pessoas conhecidas, mesmo essas pessoas, se ele antipatizar, por exemplo? Então, hoje, a aproximação com o técnico, com a função de secretariado, ela é uma das principais ações que está se realizando mais e mais, porque isso facilita alguns trâmites de processo, porque tudo passa por vocês. Tudo vai passar por vocês, gente. Então, vocês vão ter muito poder, porque, por exemplo, hoje nós entramos dentro das organizações e tem técnico em secretariado, secretário, que cuida das finanças pessoais dos diretores. Para isso tem que ter um entendimento, quantitativo, que acessa, por exemplo, as contas pessoais dos diretores. Olha só a responsabilidade. Olha só aí a capacidade de ter o discernimento e sabedoria que é importante estar lidando com uma situação que hoje é extremamente profunda. As grandes situações, até que os segredos, por exemplo, dos diretores, as secretárias ou secretários sabem. Devido à aproximação, devido ao tanto montante de atividades que o técnico hoje, secretariado, ele tem. Então, faça a sua reflexão a respeito do seguinte: você está indo nesse caminho para ser um profissional, mas um profissional que vai estar lidando com muitas situações que você tem que estar se preparando intelectualmente e emocionalmente para receber como impacto, tá? Até Jesus
não agradou a todo mundo. E você não vai ter que agradar. Porém, você vai ter que zelar pela sua postura ética, pelo respeito ao próximo e pelo comprometimento com a empresa que você está. Lembra disso, tá certo? Nós vamos encerrar esta primeira parte da primeira aulinha, hein? E nós voltamos em 3 minutinhos para mais a finalização com a segunda aula, tá certo? Não sai daí, hein? Fui!